Prepara-te para um podcast leve, animado e com zero filtros. O meu nome é Soraya Gonçalves e este é o Diz-me Lá. Sejam bem-vindos a mais um Diz-me Lá e para já vou pedir para subscreverem o canal aqui em baixo e deixarem o vosso like para apoiarem aqui o projeto. E esta semana eu tenho um convidado muito especial. É um ator que representa desde os 9 anos. Ele canta, ele dança, ele até cai em palco. Vejam bem. E ele diverte toda a gente, principalmente com a sua nova personagem, o Fanfan. Bem-vindo, André David Reis! Obrigado. Tens palmas, olha, tu tens aqui público Exato, é para verdade. ti. Olha, vieste cheio de energia, não é? Porque eu sei que já atuaste hoje, mas Já. até estás tranquilo. Sim, eu já tive 2 espetáculos, os espetáculos especiais de Carnaval, Da Bela e o Monstro. da Bela e Monstro, sim. Quem é o Fanfan que eu apresentei aqui? Então, o Fanfan, o espetáculo é a Bela e o Monstro, está no Teatro Politeama, está em cena do Teatro Politeama, e o Fanfan é no original é o Le Fou, ou seja, o amigo do Gaston, que na peça do Politeama, no espetáculo do Politeama, é o Moustache. E o Fanfan é esta personagem que tem ali um amor-ódio pelo Gaston, ele admira Segue-o muito. para todo lado, Segue-o para todo lado, mas admira-o. ainda assim pica um bocadinho, Sim, não às é? vezes ele tem a sua ideia, não é? Ele tem a sua ideia e acha que... Eu acho que ele é bondoso, eu acho que ele é querido e gosta muito da Bela. E até... Ou seja, ele não gosta muito da relação que ele quer ter com a Bela e faz muitas partidas ao Moustache, neste caso. Eu convidei o André porque eu vi o espetáculo da Bela e o Monstro, pá, e eu ri-me tanto, mas tanto com a tua personagem, juro-te. Pá, as coisas, ao que dizias, ao que fazias, oh, pá, eu achei tanta graça que eu pensei, eu quero tê-lo num podcast. Obrigado. Juro-te. Obrigado. E agradeço-te o convite por estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Também nervoso, confesso. Não precisas estar, isto é uma conversa leve, sem filtros, Exato. como já te disse, muito tranquila. Mas imagina, tu sentes que tens assim um talento para a comédia? Eu não sinto que tenho assim um talento para a comédia. Eu acho que tenho um talentozinho para a comédia. Agora, assim, um talento gigantesco, não sei se tenho ainda. Não, qual é que achas que é o teu talento? Eu acho que fazer teatro é o meu talento, no geral. Mas gosto muito de fazer comédia, gosto muito de fazer rir. E é dos géneros mais difíceis de fazer. Porque o humor de uns não é igual ao humor dos outros. Claro, tens de agradar à maioria, sim, não é? tenho de agradar sempre à maioria. E tento fazer diariamente esse trabalho e também aprender muito com aquilo que vejo dos comediantes portugueses e dos atores portugueses. Eu acho que gosto de fazer comédia. Aliás, eu gosto de Mas fazer gostas de comédia. fazer outras coisas também? Sim, mas não tenho a certeza que esse é o meu maior talento no teatro. Pá, olha, eu achei, percebes? Eu vi agradeço. e achei logo. Eu agradeço. Mas, e tu já eras assim uma criança engraçada? Porque tu começaste no teatro aos 9 anos, não é? Sim, sim. Já era na comédia ou era noutras coisas? Eu acho que eu era animado. Ok, eras aquele animador da turma. Sim, eu sempre era o animador sociocultural da turma, dos eventos. Por exemplo, eu vou jantar, os meus amigos estão sempre à espera que eu tenha uma piada ou que faça uma graça de algum momento. Estás a ver o talento à Pois, comédia? lá está. Se calhar percebe. Se calhar vem daí. Mas sim, ou seja, eu sinto que sou engraçado na vida. Acho que a rir tudo é muito mais fácil. Tentar levar as coisas o mais leve possível. Se nós estivermos ali a colocar tristeza em cima da tristeza, a coisa não vai Sim, lá nenhum. não e é? até porque estamos a falar de uma vida de ator que não é fácil, não é? Sim. Tu começas muito jovem, aos 9 anos, e foi na escola, não é? No teatro da escola. Sim. Eu, na verdade, eu começava aos 5. Eu comecei aos 5 anos, no primeiro ano da escola. Logo! Mas era nos recreios. Ou seja, o que eu fazia era... Eu via o Menino Tonecas... E repetias. E eu tentava repetir e tentava improvisar. Os bilhetes para assistirem aos meus espetáculos eram as folhas das árvores. Nós arrancávamos as folhas, tínhamos uma pessoa que fazia a parte da bilheteira e depois a minha sessão levava sempre 10 pessoas. Se quisessem ver mais, depois tinha de fazer outra sessão que seria diferente, porque não era texto, não era Gosta nada. de um público intimista. Exato. Portanto, era assim uma sessão muito, muito pequena nos intervalos, sempre, da escola. Então, imagina, depois- tu soubeste desde sempre que querias ser ator. Mas eu nessa altura não sabia, eu só achava que era o palhaço, vá por assim dizer, da Sabes que turma. era só uma brincadeira? Achava só que era uma brincadeira. Pronto, era Quando só é que para me percebeste divertir. que ia ser a sério? Eu acho que começo a sentir que queria mesmo ser ator ali aos 16, 17. Depois essa fase passou-me. Depois eu fui estudar design industrial. Nada a ver, Nada não a é? ver, sim, para ser professor de geometria descritiva. Era aquilo que eu queria. Professor de geometria descritiva e de repente Sim, ator. sim. E depois inscrevi-me num grupo de teatro amador. E porquê? Aí, Se já achavas que não ias ser ator? porque de repente eu estava com uma bronquite. E havia uma homenagem a um empresário de teatro, que é o Helder Freire Costa. Foi homenageado no Chapitão
E a companhia do Chapitão, a companhia do Teatro Maria Vitória, estava toda nessa homenagem há muitos anos atrás, pá, há 10 anos. E uma amiga minha diz: olha, vamos ali ao Chapitão. Eu nunca tinha ido ao Chapitão, mas eu estava com uma bronquite, estava de baixa. E eu disse ao Sara, é a Sara, é uma amiga minha. E Sara, não quero mesmo ir porque estou doente e não sei o que. Pá, anda lá. Então fui. E nesse ir, depois de repente começaram, acabou a homenagem, depois aquilo era no Bartô, que é o bar que eles têm no Chapitão. Começaram a colocar karaoke e eu fui cantar uma música e estava lá o Paulo Vasco, que é um ator do Teatro Maria Vitória, que estava... De revista, sim. Que estava a fazer uma revista no Belém Clube e chamou-me para eu ir lá cantar 2 músicas a esse espetáculo. Eu aceitei. E... Olha, com uma bronquite e surpreendeste a cantar. Exatamente. Poxa, se este homem não tem talento, não sei. Consegui defender a bronquite, mas... E não foi Pedra Brunhosa, não cantei Pedra Brunhosa. E então começas aí na revista. Aí comecei na revista no Belém Clube, era uma revista de teatro amador. Depois do Belém Clube fui para a Academia de Santa Mar, fazer espetáculos também. E sobrava espaço para estudar design industrial? Não, nessa altura já não estudava. Já não estava? Não, já não estava a estudar. Mas acabaste? Não acabei o curso. Tive de vir, eu estudei nas Caldas, design industrial, e depois tive de ir para baixo, para Lisboa. Mas foi por pôres a representação à frente? Não, na altura a minha avó adoeceu e eu tive de vir para baixo para voltar, ok. para dar ali um apoio para conseguir tratar dela. Depois das revistas no Belém Clube e também na Academia de Santa Mar, houve uma produtora que é a Ana Balbi e o Bruno Popolo e o produtor Bruno Popolo viram o espetáculo e convidaram-me para integrar a companhia deles, que é a Protagoniza Magia, em musicais infantis. E aí começa a tua jornada com as crianças. Sim. Mas tu também tens uma grande paixão por crianças. Eu, sim. Que é, tens um grande sonho, já me disseste qual é. O meu sonho é ser pai, eu quero muito ser pai, o quanto antes. Além desse, ok. Esse eu por acaso não sabia. Esse é o meu sonho pessoal, o meu sonho profissional. Eu gostava muito de abrir um ATL em que as crianças pudessem fazer aquilo que elas quisessem. Nós, para explorarmos arte, nós temos de ser livres. Sim. Não é? E tu queres que as crianças sejam livres para também aprenderem e desenvolverem-se, não é? Eu acho que tanto na arte como também nas crianças somos incompreendidos, muitas vezes. E às vezes a criança quer uma coisa e quer brincar a uma coisa porque lhe apetece. E de repente nós cortamos-lhe essas vasas. Nós dizemos, agora não podes brincar a isso. Mas não podes porquê, não é? Eu acho que eu no pensamento de uma criança, eu fico a pensar, mas porquê é que ele não me está a deixar brincar neste momento se me apetece fazer isto? Porquê é que eu não posso estar a fazer? Eu fui professor de atividades extracurriculares de teatro no ano passado. Crianças do primeiro ciclo, de crianças do primeiro ciclo. E sentia muito que nós estamos a ocupar um tempo livre de uma criança. E de que forma... Tens de as cativar. Mas para além disso, com que direito é que um adulto tem de ocupar um tempo livre de uma criança? Não é? Ok, percebo. Ou seja, como é que, não é só o direito, mas, e depois era como é que eu vou fazer isto de forma a que seja interessante, cativante para eles, que eles não se sintam na obrigação de aqui estar, porque isto realmente é um tempo livre deles, eles podem estar a fazer aquilo que eles quiserem. E eles viram o Taskmaster e eu disse, ok, então vou levar aqui dinâmicas do Taskmaster para a aula. Mas isso é muito inteligente porque, por acaso, o Taskmaster foi um fenómeno nas crianças. Sim, as crianças adoravam aquilo. Porque eu acho que as crianças viam naquilo. Acho que o Nuno Markle diz isso. Eu penso que li o Nuno Markle a dizer isso. Que os adultos ficavam a ver aquilo e olha que giro, eu posso me rir de mim próprio, e as crianças diziam, olha, os adultos tão idiotas que são, não é? Também conseguem brincar como nós e estão-me sempre a proibir de fazer coisas e estão a fazer aquelas paleiramices todas. E acho que esse foi o momento que juntou famílias no sofá. E o que é que tu mais gostas no ensinar as crianças? Se me permite, eu acho que não ensinei rigorosamente nada. Mas... Só exploraste, se calhar, sim, eu explorei ali várias... Sim, tentei dar-lhes alguma coisa, claro, as bases de teatro que eu sei e que eu aprendi, e então tentei passar-lhes a eles, nunca de forma obrigatória. Ou seja, nunca foi aquela coisa do não queres fazer, ok, não fazes hoje, aquela forma chata. Se quiseres depois fazes no outro dia. Mas tu tens formação em teatro? Eu não tenho formação em teatro, eu só tenho mesmo, ou seja, a minha formação Aprendeste a fazer? Sim, aprendi a fazer, a ver, aprendi na escola algumas noções destes 9 anos até aos 14, 15 anos. Aprendi a fazer teatro na escola porque tinha essa atividade extracurricular e fiz durante esses 5 anos. E depois a partir daí foi a ver, e esta experiência de estar com um encenador, neste caso com o Paulo Vasco e com o Flávio Gil, também, que é um encenador de teatro e um ator e também escritor, que também me deu muito de beber e eu colhi muito de todas as informações que me deram. Agora, atualmente, com o Sr. Filipe Laféria, ou seja, eu tenho tentado sempre ver e ouvir muito, absorver de toda a gente, não é? E ver muitos vídeos no YouTube de teatro português e como é que se fazia as comédias, como é que se faziam as revistas, para tentar
absorver aquilo tudo, os tempinhos todos. Também é importante saber lançar a piada no tempo certo e da forma Mas às certa. vezes também tens de encher chouriços ali no palco, Sim, não é? isso também temos destes chouriços. Mas no outro dia estávamos a falar das brancas, no dia a seguir eu tive uma. Tiveste uma branca? Ai, não acredito. Como é que foi? Foi horrível. Mas Como é que te safaste? horrível. Foi uma parte no espetáculo. Eu não sei como é que me safei ao certo, em que eu não me lembrava da frase, mas eu não me lembrava de todo. Eu iniciei a frase é simples, é Ai, juro que não fui eu que roguei uma praga. a frase era simples, é a vaidade é o espelho dos tolos. É só isto. E não E te eu saía. fui todo lançado a dizer a vaidade. E eu, a vaidade o quê? E ficamos vaidade. ali. A vaidade. E eu em fanfã. A vaidade é o. E há uma rapariga que me diz, que é a Bárbara, uma bailarina, que me diz é o espelho. E eu, a vaidade é o espelho. E eu, é o Ai, eu espelho também do não quê? sabia o resto. Nada. Porque eu tinha uma frase no espetáculo da noite, no Fátima, que era o ódio. Como é que é? O ódio é a vingança dos cobardes. E a Só estava a vaidade é o vir espelho. essa. Só me vinha esta. O espelho é o ódio, mas não é o ódio. Não digo ódio Que aqui. imagina, eu fico impressionada com a vossa capacidade de decorar textos. Eu tive para aí 10 segundos assim, a tentar descobrir, e 10 segundos para mim foram para aí 20 minutos. E não é só isso, é que imagina, tu tens dois textos diferentes na cabeça, dois Sim, espetáculos. sim, Tu estás com, sim. neste momento, o André está com dois espetáculos em simultâneo, completamente diferentes. Sim. De repente tens dois textos e tens de ir buscar, ou seja, agora esta gaveta, Sim, depois é depois outra, não é? É pior, por exemplo, aos sábados. Aos sábados nós começamos às 3, terminamos às 4h30 e começamos o outro às 5. Ou seja, temos ali meia hora para desligar de uma peça e entrar logo noutra. Demora a arrancar, demora a perceber onde é que nós estamos, porque estamos tão endembriados ali a preparar tudo, a desmontar, a montar tudo, que demora Claro, um e bocadinho. requer Mas muita depois- concentração Sim, também. sim. Eu, por acaso, falei disto com o André, das brancas, porque é um medo que eu tenho. Imagina, Também já é. trabalhei em televisão, já fiz diretos. Pá, imagina, eu durante dias, se eu soubesse que ia, por exemplo, já fui fazer o Carnaval de Torres Sim. em direto. Nos dias anteriores, eu sonhava todos os dias, mas tipo, eu sonhava todos os dias que ia entrar em direto e não sabia o que Sim, dizer. sim. Imagina, estava ali com o microfone e tipo. E toda a E gente, agora? Soraya, imagina, estou no ouvido a ouvir, Soraya, agora, fala, e eu não E sei o nada, que dizer. pois. Opá, eu tinha muito este sonho. Eu tive muito. Tenho muito medo de brancas. Eu tive pai 2 brancas na minha vida que nem me lembro. E agora lembro-me desta. E esta é horrível. Ainda hoje fiz o espetáculo a pensar na frase. Desta agora já Agora nunca mais me pode ser, esqueço. agora não pode ser. E pronto, e foi. Mas é raro eu esquecer-me de alguma coisa. Raro. Além de decorar textos, efetivamente fazer musicais destes tem uma grande exigência. Sim. Tem uma exigência física, tem uma exigência psicológica. Temos de gerir muito bem o cansaço. Temos de gerir muito bem a nossa alimentação, os nossos suplementos que temos de tomar. Porque Tens de tomar o quê? por exemplo, a vitamina C para não apanharmos constipações, a vitamina D, ou seja, nós vamos buscar uma data de suplementos Que te naturais, ajudem na tua prestação, sim, não é? sim, na minha prestação e no meu bem-estar, na minha condição física, porque Claro. nós não podemos adoecer, não é? Se adoecermos, depois também não temos ali substitutos para que possam fazer, ou seja, Vocês ficam em cena quanto tempo? estamos há 5 meses em cena, Vão ficar mais quanto tempo? não sabemos ao certo, depende. É? Sim, É, ok. depende. E quanto tempo é que vocês têm para se preparar Vamos para uma preparar-nos. peça? A nível de ensaios, nós tivemos 1 mês e meio para a Bela e o Monstro. É muito pouco É tempo. pouquinho tempo, sim. É que o espetáculo é enorme eu adorei o espetáculo. Acho que não é de todo um espetáculo de crianças. Não. Não achei. Acho que é mesmo, lá está, para toda a família. Sim. Eu estava surpreendida com tudo, desde os figurinos, Sim. desde os cenários, Sim. desde a vossa prestação, as músicas. Eu estava, isto é espetacular, meu. Eu acho que a equipa é muito boa. Pronto, eu estou lá incluído, mas eu acho que a Claro, equipa... és suspeito. Sim, mas eu sou suspeito, mas a equipa é mesmo muito boa. A equipa de atores, de bailarinos, de técnicos, que são as pessoas que nos fazem ter luz, ter som, que fazem os cenários moverem-se. A equipa é mesmo muito boa. E deve ser enorme. Eu estava a muitos. pensar nisso. Sim. Deve trabalhar aqui dezenas e dezenas Sim, de pessoas. sim, imensa que nós gente. nem vemos, né? Nós só vemos as pessoas do palco. Sim, para a máquina funcionar e para nós lá estarmos em cima do palco e termos estas condições todas, há muito trabalho antes. Há aos costureiros, aos autores, aos músicos, há a produção que tenta encher as salas e que consegue. Temos as cozinheiras no refeitório, temos as senhoras da limpeza que estão lá. Sim, toda a limpar o gente teatro, está ou ali a seja, contribuir. a contribuir para que exista um conforto de todas as partes para que o espetáculo possa realmente existir. E nós somos
pá, aí 10% daquilo que o espetáculo é. Tentamos fazer o melhor que conseguimos também para honrar os nossos colegas que tiveram tanto trabalho a fazer isto e com tanto gosto. Claro, mas isso também requer que vocês quase vivem lá, não é? Vocês passam Sim. lá mais tempo que em Nós casa. passamos- sim, eu vou a casa para dormir. Só. E entre ensaios, quer dizer, quando vocês já estão a atuar, já não há ensaios, ou há? Por exemplo, neste caso, nós já estávamos a atuar na Bela e o Monstro, já tínhamos a Bela e o Monstro em cena e estávamos a ensaiar o Fátima também. Ok. Aí foi puxado. Mas agora só estão a representar Agora os só dois. representamos os dois, sim. Ainda não estamos em fase de ensaios de Mas próximos ainda assim projetos. continua a ser puxado, porque tens, às vezes, ainda agora estavas-me a dizer, 4 sessões por dia. Sim. No Natal tivemos mais de 100 espetáculos em dezembro. Foi bom para nós também, mas foi bastante exaustivo. Foi muito Como cansativo. é que vocês aguentam isso? Como é que não têm um burnout? Nós De não temos. cansaço de tudo, de Sim. exaustão, não é? Ou seja, o que é que nos Mental. acontece? Às vezes acontecem-nos estas falhas, se calhar ficamos constipados com mais frequência, a voz se calhar não soa tão bem, ou seja, ficamos ali com alguns problemas e depois temos essas frustrações também a nós, não é? Que de repente nós queremos dar o melhor de nós. E o corpo minha não está a lesão, ajudar. por exemplo, a lesão que eu agora tenho, estávamos a falar há pouco, Sim. ou seja, isso tem tudo a ver também com o cansaço físico que nós temos. E não somos substituídos, não podemos ser E não substituídos. são não é? máquinas, E também não não é? somos máquinas. Vocês, claro que nós estamos ali sentadinhos à espera do melhor espetáculo Sim, possível, sim, mas do outro lado estão pessoas com cansaços, com problemas, com sentimentos. sim. Ou seja, vocês também têm muita coisa na cabeça e na vossa vida, Sim. não é? Se calhar às vezes podemos pensar, aquele ator não esteve tão bem, mas nós não sabemos o que é que vai na vida dele. Sim, sim. Tu tens assim algum episódio de um momento muito difícil, mas que tu atuaste na mesma. Não é? Porque vocês têm que fazer Sim. de conta que nada aconteceu. Nada aconteceu. Eu acho que assim, o momento mais difícil foi quando o meu avô faleceu. O meu avô faleceu num sábado de manhã e eu tinha sessão de revista no Teatro Maria Vitória. Tinha sessão às 4h30 e às 9h30 no sábado e depois tinha domingo também às 4h30 e às 9h30. E o meu avô faleceu, a equipa toda se soube que o meu avô tinha falecido e senti uma força gigantesca da parte deles. E entrei em palco, fiz e não me custou fazer rir as pessoas, porque de repente o teatro também é terapêutico e tu Ajuda-te entras, a esquecer um ajuda, bocadinho. sem dúvida alguma, tu entras ali numa outra bolha, porque eu não podia ir para palco a chorar, não é? Eu não podia ir para palco triste, e de repente essa força de tu levares os momentos a rir e tentares fazer rir o outro ajuda imenso Sim, mas a às vezes não recuperar. apetece rir, não é? Sim, e nesse Pode dia não me acontecer, apetecia de todo rir. Mas o que aconteceu foi, no sábado eu fiz a sessão das 4h30 e eu lembro-me que eu cantava um fado da Cidade em Moreira, que era um fado que os meus avós cantavam, e entrei a começar a cantar esse fado e as lágrimas aí começaram a escorrer, e de repente eu olho e tinha os bailarinos todos que estavam em palco a chorar comigo. Oh. Todos. Deram-me uma força gigantesca para continuar e para alistar. Fizemos a sessão de sábado, fizemos a sessão as 2 sessões de sábado, depois fizemos a sessão de domingo à tarde. Eu fui ao velório na pausa, da tarde para a noite, e voltei para fazer o espetáculo da noite. Esse eu acho que foi para mim foi o fim de semana pior que eu tive, foi esse. Mas há assim uma ficha que desliga. Tem de existir essa ficha, porque senão, se vamos estar a tentar fazer rir, mas num estado que não conseguimos, não dá, temos mesmo de desligar essa ficha. Os nossos problemas ficam fora do palco, entramos, fazemos as personagens e depois, se quisermos agarrar outra vez nos problemas, quando saímos de cena, agarramos. Agora, dentro do palco, isso não pode acontecer. Eu acho fenomenal. É que imagina, eu quando tenho uma preocupação, está sempre aqui. Sabes, eu sou uma pessoa Claro. que. Eu sou muito transparente. Sim. E eu, quando estou ou muito ansiosa ou triste com alguma coisa, toda a gente nota por Sim. norma. Mas eu acho que se tu estiveres em frente a uma plateia, seja de quantas pessoas forem, Aí tem que ser. e tu estás habituado aos diretos, e se calhar se tivesses de entrar em direto a saberes uma notícia horrível no momento Pá, anterior, nunca me aconteceu, graças a Deus, mas eu não sei se sabia lidar. sabias, tinhas de saber. O teu corpo depois adapta-se a isso. É pior, lá está, se fosse uma lesão. Por exemplo, se partisse um braço num direto, É tipo, de repente já não posso segurar o microfone. exato, já não podes fazer nada, não é? E achei muito bonito o que tu disseste da tua equipa, não é? Tu sentiste um apoio muito grande. Vocês precisam desse apoio, dessa união também para o espetáculo funcionar. Nós temos aquela profissão que é entreter as pessoas que estão de folga. Ah, é? Normalmente- Pois, porque normalmente as Pois pessoas sim, que estão de claro, folga claro. vão ao teatro, não é? Nós temos essa profissão. Vocês estão sempre ao contrário das folgas de toda a Sim, gente. nos nossos amigos todos. Para quem eu peço desculpa de não estar presente. É o que se- Falhas muitas vezes. Muitas Sentes vezes. que falhas. Sim, muitas vezes. E eles percebem que. Eles ou seja, entendem. é isso. Sim.
É o teu trabalho, não é? Não podes fugir ao teu É trabalho. complicado porque eles, não é, marcam normalmente jantares às sextas ou aos sábados, porque depois conseguem descansar no dia a seguir. Ou às sextas à noite tem espetáculo, aos sábados à noite tem espetáculo. E isto já E aos domingos de manhã tens e aos espetáculo. domingos de manhã, agora, aos domingos de manhã também tem espetáculo, portanto fica complicado nós conseguirmos conciliar a vida. Mas eles percebem, os verdadeiros amigos, eles percebem, eles entendem este problema que possa existir. Mas se calhar a maior compreensão vem também de colegas de profissão. Sim, esses sem dúvida. Não é? Percebem Isso perfeitamente. vocês sabem perfeitamente o que é que cada um passa, não é? Sim. Desde o desgaste físico, desde o Sim. desgaste psicológico, não é? Desde as coisas que passam mesmo lá nos ensaios Sim. e no Todos próprio sabemos um espetáculo. pouco uns dos outros, não é? Já todos passamos por aquilo. Sabemos isso. ao certo o que é, não é? E se falharmos, por exemplo, há coisas, há espetáculos que eu deixo passar e tenho pena de deixar passar porque eu não consigo ir ver. E às vezes são espetáculos de amigos meus e que eu não consigo mesmo ir ver e gostava muito. Pois, vocês estão todos em cena ao mesmo Sim, tempo, não é? exato. Estamos sempre nos mesmos horários, praticamente. Se houver uma coisa à segunda ou à terça, que eu posso ir Sim, ver. que possas ir ver. Aí eu vou. Tu sentes que quem te rodeia também não é? Os colegas de profissão também te ensinam? Tu sentes que há um Sim. companheirismo Sim, sim. e uma abertura também para ensinar? Sim, existe muito. Existe mesmo muito. E nós estamos sempre a perguntar uns aos outros. Tu não tens formação, até deve se calhar haver coisas que tu vês, olha, fizeste isto, o que Sim. achas, não é? Como Olha, é que por se exemplo, faz? esta Ou coisa da qualquer formação. Eu acho que a formação faz-me falta no sentido de ganhar técnicas se calhar para descomprimir, no dia que eu tive a branca, a minha laringe subiu e ficou aqui em cima. Eu estava a falar assim, aqui para trás. Eu sei agora como se isto estivesse aqui atrás. A minha laringe subiu dos nervos. Eu ia cantar a seguir. E cantei e a laringe continuou. Eu tive que perguntar a colegas meus como é que eu conseguia descer a laringe. Como é que se faz? Agora quero Eles disseram, saber. é colocares a língua numa posição estranha. Quero aprender agora. Eu tive só empurrar a língua para cima. Dentes de baixo. Isso. Faz assim e isto vai para baixo. Sim. Ou seja, descomprime essa zona Não é que eu vá cantar. e vai para baixo. Eu mal saí de cena, perguntei logo a colegas, eles resolveram-me logo. Eles disseram, olha, faz assim. O teatro é também sinónimo de união. E se tiver cada um para o seu lado, a coisa faz-se. Mas não se faz tão bem. Não é? É isso. Aí, Eu acho que, e se calhar nota-se em palco, não? não sei. Há pessoas que conseguem, sim, há pessoas que conseguem. Sim, Estarem chateadas, vocês não são sei o quê. prós a disfarçar coisas. Não quer dizer que estejamos todos os dias bem uns com os outros, não é? Pode haver Sim, ali não são amigos Sim, mas imagina, sempre. pode haver uma discussãozinha antes de entrar em cena, de alguma coisa passageira. É normal, não deixam de ser colegas de trabalho, Exato, não é? e depois entramos em cena e a coisa tem de de resultar, funcionar, não é? claro. Tem de funcionar. Imagina, digo isto porque eu tenho a perspectiva da televisão, não é? Que também acho que é um bocado assim. Tu discutas ou não Sim. discutas, isto vai para a frente Tem na de se mesma. fazer. Mas faz parte, atrás da câmara, então, quando nós estamos a lidar com stress, não é? Porque tu tens de fazer aquilo naquele momento, tens aqueles Sim. tempos, vocês também Sim. lidam com isso, não é? Ou seja, às vezes tu não tens paciência para certas Sim. coisas das outras pessoas. Mas eu até tinha essa curiosidade, porque eu acho que isto acontece um bocado também em televisão, que às vezes as pessoas não gostam de ensinar. Parece que às vezes as pessoas têm medo de que lhes Mas roubem o lugar. Na televisão? Na televisão, por Sim. isso é que eu perguntava no teatro. É assim, são áreas diferentes, mas parecidas Sim. ao mesmo tempo, que é, não há muitas oportunidades, não é? Assim como na televisão. Eu acho que também são profissões de ego. Também. percebes? E que de repente qualquer opinião que tu dês pode ferir ali um bocadinho o ego da pessoa. Ou aquele está a ir melhor que eu. Ou aquele tem mais falas que eu. Pois, há isso, não é? Pode existir. É assim, eu não o pratico. Eu não vejo isso dessa forma. E eu também acho que ali no Politeama que eu tenha Também não essa... sentes? Não sinto nada disso. Sinto que somos mesmo companheiros e eu acho que só assim é que também aguentaríamos 100 espetáculos todos juntos em dezembro. Claro. É muito tempo, mas acho que só mesmo com esse companheirismo é que conseguimos andar para a frente. Mas é uma profissão de egos, sim. Todos nós temos o nosso ego e todos nós queremos ir bem, todos nós queremos ir bem para a cena, todos nós queremos estar a dar o nosso melhor. E de repente, demonstrar, quando falhar uma não é? Sim, as sim, nossas capacidades, não é? sim. Querer que reparem em nós também, não é? E o erro, quando erramos, a frustração é muito grande. Por exemplo, há erros que todos nós cometemos todos os dias. Há um erro qualquer que... Tu lidas bem com isso? Não. Não. Péssimo. É uma Que vais para frustração. casa tipo a chicotear-te. Sim. Não, estou ali uma horinha a pensar naquilo, ou mais. Estava Uma a horinha ou mais a sentir. pensar naquilo e depois passa. Não é que seja um erro perceptível para as pessoas, mas para mim, errei naquele momento, falhei naquele momento e é horrível depois pensar nisso.
queres sempre dar o teu melhor. Também sou um bocado assim, mas eu também vivo muito o meu erro. Tem sempre muito mais peso do que as coisas boas. Epá, porquê que somos assim? É chato. Porque somos muito parvos nisso. Somos mesmo muito parvos. Nós devíamos aproveitar muito mais. Mas isto é tudo muito lindo na teoria, não é? E nós agora podíamos estar aqui a falar de coisas Claro, nós positivas na e teoria sermos sabemos, Budas. mas depois Claro. na prática é tudo muito à mistura. Sim, e seríamos aqui os Budas todos e colocávamos as frases clichês todas aqui e aquilo tudo nos fazia sentido e a partir de agora vamos praticar. Depois isso não acontece. Não acontece porque não temos isso trabalhado em nós, não é? E porque estamos a lidar com muito mais coisas. Por exemplo, no teu caso, ser ator também é um bocado incerto, não é? Porque tu estás com um espetáculo agora, tu não sabes quando é que tens outro espetáculo, ou seja, tudo isso na tua cabeça, não é? tudo stress Do tipo, constante. eu estou a errar agora, podem-me chamar para um próximo espetáculo, sei lá, estou aqui a tirar coisas para o ar, não é? Mas de certeza que são coisas que ganham uma imensidão na tua cabeça por causa disso, pela vida também de incerteza, não é? Tudo que é um problemazinho, cria-se de repente ali uma coisa enorme. Por exemplo, quando tive esta questão agora das costas, foi uma coisa de, será que me vão chamar para o próximo? Será que vai acontecer o próximo? Eu ainda não sei, mas às vezes nós culpabilizamos-nos por esse erro, por essa frustraçãozinha, não é? Ou se errar em palco, eu penso, bom, já errei, já não me vou Como é que chamar. se vive com esta incerteza de não saber se vou ser chamado para o seguinte Opa, ou se vou ter vive-se. trabalho? Vive-se. É sempre à espera de um não. É sempre um limiar do acabar, não é? Mas já quiseste desistir do Eu já, teatro? eu já quis desistir, sim. Já quis desistir por 2 vezes. E o que é que te chama? Olha, na altura que eu quis desistir a primeira vez, estávamos a sair da pandemia, ali ainda havia Covid, e eu liguei ao meu agente e disse-lhe: Olha, não me mandes mais para castings, porque eu não quero mesmo mais isto, vou me dedicar a outra área mais estável. Só por isso? Pela estabilidade? Era só mesmo pela estabilidade. Eu tinha trabalho, eu continuava a fazer teatro, fazia teatro esporadicamente com a Protagoniza Magia. Só que em tinhas de ter Correios. outro trabalho para te sustentar. Sim, tinha de ter outro trabalho. Mas isso aquilo também não era é espetáculos. fácil, não é? Tipo, ter um trabalho normal. Mas sempre tive. Mesmo a fazer teatro depois, ou seja, cronologicamente foi, eu estava a fazer espetáculos com a Protagoniza Magia e tinha o meu trabalho normal, o trabalho de escritório normal, e fazia com eles aos fins de semana, ou então tirava dias de férias para ir fazer, ou em alguma pausa que tinha, ou entrava de manhã ou entrava à tarde e conseguíamos conciliar. Portanto, continuava a fazer teatro, mas não, ou seja, não era aquilo que eu queria mesmo fazer, queria uma coisa mais estável. E continuava a fazer, ou seja, não era aquilo que eu queria como profissão, mas continuava a fazer. Porquê que não querias como profissão? Porque era sempre muito incerto e eu queria uma coisa mesmo estável. 2 semanas depois ligou-me o Flávio Gil, que era encenador do Teatro Maria Vitória, a convidar-me para ir substituir um ator que lá estava, que Para tinha fazer de sair. revista? Sim, para fazer a revista no Teatro Maria Vitória. E pronto, lá fui. O ano passado, em 2024, em janeiro, eu tinha dito que também já não queria mais, que queria me dedicar mesmo só a uma área. E aí continuava também a trabalhar, estava a trabalhar na escola, estava a dar aulas e queria me focar numa outra área. E de repente surgiu o convite por parte do Teatro Politeama para ir fazer a Bela e o Monstro e depois mais tarde o Fátima. Chega o momento da tua vida, tu queres desistir, mas depois a Sim. oportunidade vem sempre. Sim. Eu sou um privilegiado nesse aspecto. É verdade. E depois são teatros de longa temporada, são espetáculos em que estamos, se for preciso, 1 ano em cena. No Maria Vitória estávamos 10 meses em cena. Deste ano também estaremos, se Deus quiser, de vários meses em cena. Eu não sei se vou continuar nos próximos ou se tenho de ir à procura. Não vais querer desistir outra vez? Não, vamos lá ver o que é que vai acontecer, não é? Poderei querer desistir do teatro em parte. Eu acho que o teatro ficará sempre na minha vida. Eu também tenho uma produtora, que é a Teorema Produções, ou em cima do palco ou fora dele, eu estarei sempre a fazer teatro. Isso aí eu tenho quase certeza. Agora, ser o meu trabalho full time, não sei se será para sempre. Essa é a escolha. Eu gostava muito que fosse, eu gostava muito de continuar e que isso realmente me Achas desse que estabilidade. a paixão não supera o medo do futuro? Eu acho que a paixão não supera o medo do futuro. Eu acho que não. Porque o futuro é sempre muito incerto. Nós hoje podemos estar na. Isto Achas também que isso acontece na mudou com a televisão. idade? Não. Sim, também. Não, acho que sempre tive essa Sempre opinião. tiveste? Sim, porque sempre vi pessoas a aparecerem muito e depois de repente desaparecem. Atores. Sim, Na a televisão televisão, é igual. não A é? televisão é Que estão igual a aparecer também. muito e depois de repente desaparecem. E depois de repente, mas afinal estão a fazer teatro. Mas essa instabilidade, para mim, eu acho que eu não Causa-te consegui... ansiedade. Causa-me ansiedade, sim. Causa muita ansiedade. Porque não quero mesmo de todo estar a minha vida toda nesta instabilidade. Ter trabalho, não ter. Ou seja, por exemplo, se agora estivesse a planear sair do Teatro Politeama, neste momento eu já teria
ter trabalho para setembro, outubro, novembro, dezembro, já tinha de ter isso tudo planeado. Claro, Daquilo tem já de acabar. estar a começar a fazer Sim, os sim. contactos, Pois. os castings, não Se me é? apetece isso para a minha vida, não me apetece. E Sim, então não sei no se. para sempre, não é? Sim, no Quando para pensas sempre, no não. para sempre. É muito cansativo. É muito cansativo isso. E Irmos a o- castings e estarmos E sempre o a levar bom com que o os teatro te traz? O O que é que bom achas traz muita coisa. que. Mas quando estás em palco, Sim. o que é que tu gostas mais? Eu gosto de sentir o público comigo. É o que eu mais gosto de sentir. Gosto de sentir que o público está comigo, que está com o espetáculo, que está a ir connosco, que estamos a contar uma história boa. E gosto de sentir a adrenalina e este medo de falhar alguma coisa. Eu gosto de sentir isso. Eu gosto de ter medo de ali Mas estar. o medo faz-nos ser melhores, não é? Porque estamos atentos a tudo Sim. também. Estamos muito atentos, estamos muito cooperantes também com o outro para que as coisas corram sempre bem. Nem todos os atores são confiantes. Eu não sou. Não é? Não, nada confiante. És aquela pessoa que precisa que alguém te diga: olha, fizeste um bom trabalho. E sempre que eu Isso estou é sempre à bom. procura, eu estou sempre à procura que Da aprovação. não sei se é bem à procura da aprovação, acho que isso é mais no meu campo pessoal, talvez, mas no profissional é ter a certeza absoluta que fiz bem, ou que pelo menos não fiz mal. Pelo menos Sim, mas não bem. sabes olhar para o teu trabalho e avaliar. Não consigo ver de fora nunca. Não consigo É, eu perceber. tenho esse mal também. E normalmente, mas eu acho que ainda tenho outro, que é, e eu acho que só dou valor às coisas que eu faço ou à minha prestação quando alguém me diz: tu estiveste muito bem. Sim, Aí eu acredito, sim. sabes? Eu própria, às vezes correu bem? Será que correu bem? Estás a ver? Na minha cabeça estão Sim. só perguntas, estão Eu só fico muitas incógnitas. vezes, eu fico muitas vezes nisso, sim. Se aquele espetáculo correu bem, se não correu bem. O reconhecimento do público é muito fixe. Tu ouvis aquelas gargalhadas, lá Sim. está, no fanfã. Sim. Pá, eu lembro de estar a dar gargalhadas Sim. mesmo. Tu ouvis essas gargalhadas, deve ser mesmo É bom, reconfortante, não é? Deve Dá ser aqui um mesmo quentinho bom. bom de que, ok, fiz alguma coisa certa, sim. Mas há dias que eles não riem. E há dias que o público não ri, há dias que o público não está para rir. E depois tu começas a pensar, será que fui eu que errei? E aí é que vem esta busca, não é a busca para a aprovação, mas é a busca só para teres a certeza que fizeste bem. E eu acho que essa frustração da comédia é essa mesmo. É de repente o medo de tu lançares uma piada e eles não se riem. Mas acho que podes estar de consciência tranquila, porque eu gostei muito da tua prestação, por isso te convidei para estares Da parte aqui, do fã, não é? exato. Eu fiquei muito feliz por isso, porque de repente o fanfã chegou a alguém, não é? O fanfã pelo menos a uma pessoa chegou. A E eu mim acredito, chegou. exato. E eu acredito que chega a mais pessoas. Claro que chega, Ainda, claro hoje, que sim. ainda hoje tivemos uma mãe de uma criança lá que me deu os parabéns, que se divertiu imenso e gostou imenso da minha personagem. E eu fiquei E bastante ganhas o feliz. dia, Claro ganhas que o sim, dia. Claro que sim, basta um elogio. Sabes? Os elogios são muito bonitos e nós, nesta era que estamos a viver das redes sociais, em que temos aqueles heróis do teclado que gostam muito de dizer mal e é sempre tudo para o pior, e vamos lá criticar este e criticar aquele. Eu acho que é muito importante o elogio e as pessoas esquecem-se disso e não têm empatia suficiente para perceber se aquela pessoa está pronta para receber essa frontalidade toda que tu agora estás a mandar. Eu acho que quando é uma crítica construtiva, Sim. é bom, mas normalmente não são críticas construtivas. Mas também depende do dia. Eu não te posso dizer hoje, tu hoje estás mal. Eu sinto que tu estás mal. Eu não te vou estar a dizer uma coisa para prejudicar ainda mais o teu dia ou para te deixar a pensar nisso. Claro, se te conhecer Sabes? o suficiente para perceber que tu Exato. estás mal, obviamente que não. Ou seja, é preferível tu dares um elogio ou dizeres as coisas de uma outra forma do que, por exemplo, o dizeres-me que estas calças não me ficam bem. Se calhar há dias que é na boa tu para mim dizeres-me estas calças não me ficam bem, há outros dias que tu me disseres isso, eu vou ficar muito, muito triste. Mas Percebe? há uma senhora que uma vez te disse uma coisa Claro. que te deixou com um complexo. Que Exatamente. eu também já soube aqui. Sim, foi horrível. Foi o quê? No final do espetáculo, eu estava no espetáculo no Maria Vitória, que se chamava Paródia Nacional, e eu guiava o espetáculo de uma ponta à outra. Ou seja, estava 2 horas e meia em cena. Ai, isso é dose. Sim. E no final do espetáculo, eu estou cá fora, já estava a sair para ir para casa, e há uma senhora que me pergunta: você fazia parte do espetáculo? E eu fazia, sim. E pois, já sei quem é, você é o ator das Orelhas Vermelhas. E a partir, E a partir daí, desse dia eu comecei a colocar a base na orelha porque pensei assim, ou seja, a base porque Claro, tinhas base para não na se ver cara o e depois as vermelho, orelhas super vermelhas. Então sim, claro, do calor, não é? Dali da atividade física, de tudo. eu agora rimo disso. Nessa noite eu fiquei um bocado chateado porque eu estive lá Mas lá 2 horas está, e meia em cena, esses a dar o litro. comentários, é isso. É que tu sentes que é fogo. Só reparou nisto em Sim. mim. É que ela nem me deu os parabéns, nem me disse que eu fui mal na peça, não me disse rigorosamente nada. Falou das minhas orelhas, só.
E eu, Epá, imagina, eu acho que ela também não sentiu o peso daquilo que estava a dizer, não é? sim, claro Mas que sim. para nós É péssimo. nós fazemos um filme. Exato, fazemos logo um filme. Se calhar, se fosse no outro dia, eu se calhar até me ria daquilo. Nesse dia ela apanhou-me se calhar num dia que eu estava mais em baixo e aquilo realmente fez-me assim. Afetou, não Mas é? no dia a seguir já estávamos a rir e a gozar, porque se eu não quisesse que isso soubesse, não é? Também não dizia, não contava. Claro. E depois cheguei ao teatro e disse Eu acho logo. que são das histórias engraçadas Muito que uma engraçadas. pessoa tem, Sim. tem em teatro. Tens aí Sim. alguma engraçada? Olha, por exemplo, com o ator Paulo Vasco. Em palco eu, na minha estreia, na revista, nós fazíamos uma rábula, que é tipo um sketch, uma rábula a par, e eu dizia a primeira fala, o Paulo dizia a segunda, eu dizia a terceira, ele dizia a quarta, por assim. Só que nesse dia, o Paulo, quando eu digo a primeira, ele diz a segunda, eu digo a terceira e ele volta para a primeira dele. Eu volto a dizer a primeira, ele diz a segunda, eu digo a terceira e ele volta para a primeira dele. Ele não E não sabia- avançava o texto. Não avançava. Aí tivemos de improvisar, avançar o texto, e eu dizia, já lhe disse isto, não sei o que mais. E ele, ok, agora já sei onde é que estou. E dizermos isto em revista, que ele estava completamente perdido. Mas se calhar o público nem percebeu. Não. Não é? O público não se Eu acho que percebeu. vocês têm essa capacidade de vai, improvisa e Sim, tal, e sim. depois quem está a ver até acha, estou aqui Houve numa uma brincadeira. Outra, sim, houve uma outra agora com o Fanfan e com o Moustache. O Marcos estava doente, estava com uma faringite e uma laringite ao mesmo tempo e com uma infecção pulmonar. Tudo junto. E a atuar ao mesmo Sim, tempo. e a atuar ao mesmo tempo. Ai, a coragem. E nesse dia ele já tinha feito um espetáculo. E quando fomos para o segundo espetáculo, estamos a 10 segundos de entrar em cena, a garganta do Marcos fechou. Ou seja, ele não conseguia falar. Ah, Porque teve ali um choque qualquer, não conseguia mesmo, não saía som, saía tipo isto assim. Não saía mesmo som nenhum. ele tem de cantar, tem de tudo, não é? Tudo. O Marcos olha para mim e diz, improvisa, porque eu não vou conseguir falar. E eu, ixi. Bom, entramos em cena. O vilão da peça, eu cantei a peça toda, eu cantei a música dele a dizer sempre ele é o mais forte e o mais bonito. E a música é eu sou o mais forte e o mais bonito. E eu dizer ele é o mais forte e o mais bonito. Toda a peça, o Fanfan virou o vilão. Ou seja, ele estava lá, ele dizia algumas coisas, mas tudo o que era para gritar ele não conseguia. Ou seja, falava muito baixo e depois aumentámos o ganho do micro para que ele conseguisse ter A voz. perceber-se, não é? Pronto, nós na altura ficámos bastante preocupados, não é? E é claro que nos rimos da situação, mas havia falas que o Fanfan dizia que não faziam sentido nenhum ser ele a dizer. Mas lá improvisámos a coisa e eu fui o vilão, o mini vilão. Que eu tenho Mas 1,67 m. imagina, tu tens de saber as tuas falas e as dele. Sim, mas isso pronto. Como é contra a Vocês cena sabem. foi fácil. Sim. Agora, se Também fosse para substituir- ao fim de 100 espetáculos vocês já sabem tudo, não é? Isso aí foi fácil. Mas inventámos por exemplo, quando o pai vai preso, a Bela depois vai a seguir, que ele manda prender. Eu digo, mandem o coquetel para a prisão. E já agora também vai a filha, que assim fica tudo em família. Foi assim que me lembrei, porque eu não sabia bem a frase ao certo. Então disse isso. Epá, Mas ficou bem. sim, agora rimos-nos. Isso foi uma aventura em palco horrível, tanto para um como para o outro. Claro, Mas agora é uma rimos-nos experiência. disso. Sim. Agora rimos-nos desse episódio. Mas agora vais improvisar no meu jogo. Ok. No Diz-me lá com quem. Ok, vamos lá. André, diz-me lá com quem gostavas de trabalhar entre as pessoas de todo o mundo. Ok. Eu decidi só escolher personalidades portuguesas. Ok, boa. Ok? Só para ficarmos aqui. Bom, assim, a pessoa que eu mais gostava de trabalhar, neste momento, era com a Marina Mota. É uma das maiores divas da comédia e da revista. Não há uma pessoa como ela a fazer revista neste momento, em Portugal. Gostava muito de trabalhar com ela porque acho que iria aprender imenso em tudo. A nível de disciplina, eu calculo que ela seja bastante rigorosa naquilo que faz. Eu conheço uma história dela a encenar um espetáculo dela, em que ela entrava também, em que a Marina entrava, e que nunca tinha ensaiado o número, um dos números que ela fazia, Fez? Sim. e era um número com coreografia, e só ensaiou no ensaio geral. Ela estava sempre de fora, a ver o que é que estava a passar, sabia perfeitamente onde é que estaria, e de repente ela vai para palco, no ensaio geral, e faz aquilo tudo à primeira, limpinho. É impecável. Mas Uma também pessoa são muitos anos a virar frangos. exatamente. São muitos Ou anos a seja, virar eu acho que uma pessoa cativa imenso, ela cativa-me imenso em palco, a Marina cativa-me imenso. Eu estou aqui a chamar de Marina, como se fosse É uma colega de trabalho. A Não, Marina, não. chama aqui o André não também. é só uma colega de Está trabalho. na hora. Não, Um dia será. Se for, sim, será colega de trabalho, mas não é só. Nunca verei a Marina Mota como só uma colega de trabalho. Não, Será sempre muito mais. Sim, não é no sentido depreciativo, mas. Não, eu percebi, ou só, mas percebi. é um dia. Pá, Sim. vai fazer parte da tua equipa, se calhar. Sim, Quem era sabe, muito bom, não é? gostava muito. E então, seguindo,
Diz-me lá de quem gostavas de ser amigo. Eu acho que gostava muito de ser amigo da Rita Blanco. Olha, ela é muito desfocada. Eu gostava E eu muito. adoro, eu já vi várias entrevistas Sim, dela. sim. Pá, e eu identifico-me porque ela é muito desfocada. Eu ouço o podcast que eles têm, que é a Noite da Má Língua. Por acaso nunca ouvi. Sei que existe, Sim, mas é nunca muito, ouvi. muito bom esse podcast. E eu identifico-me muito com muitas das coisas. E muito. O humor da Rita Blanco é um humor que eu gosto muito. E não é para todos, mas também sinto que não é para todos. Sim, assim como o da Ana Bola. Também não me importava nada de ser amigo da Ana Bola. Diz-me quem escolhias para viver contigo numa ilha deserta. Ok. Eu acho que ia escolher a Marisa Liz. Porquê? Porque acho que é das melhores cantoras que nós temos em Portugal. E intérprete de poemas e de canções. Portanto, acho que nos iríamos divertir muito a cantar. Mas acho que a Marisa tem... Não sei porque, dá muita graça. Muitas coisas que ela faz nos programas de televisão em que participa. A fisicalidade dela é muito boa a cantar. Eu acho que a Então Marisa... achas que ela ia ser boa a subir às árvores para ir Não. buscar uma manga? Não. Mas, e se calhar sim, se calhar era. Mas, ou seja, a ver a imagem que eu tenho da Marisa Liz a subir a uma árvore para ir buscar uma manga ou uma banana, assim, uma coisa, ou um coco. Não, o coco cai, mas é mais fácil. Mas acho que ia ser muito divertido nós montarmos a tenda toda, nós Construir uma a jangada. exatamente. Eu acho que nos iríamos divertir muito. Iam cantar ao mesmo tempo. Íamos Olha, cantar ao mesmo tempo. Acho engraçado. Sim. Gostei. Portanto, Marisa, se quiseres ir comigo para uma ilha deserta, vamos os dois. Está aqui dito. Aqui. Eu não me meto. E quem gostarias que te ensinasse uma nova habilidade ou talento? Ok. Aqui, eu gostaria muito do Martim Sousa Tavares. Olha, não sei quem é. Ou se calhar é mais cara que nome, né? Aqueles que eu sei quem é a cara e não sei o nome. Sim, da cara saberás, certamente. É um compositor, ele é pianista também, é músico. Eu acho que me falta muita técnica musical e gostava muito que uma pessoa como o Martim me ensinasse aquilo que ele tiver para me ensinar. E se tivesses de trocar de vida com alguém por um dia, com quem escolhias? Ok, esta também. Isto é difícil ou não? Esta é difícil, eu tinha aqui 3 hipóteses, eu podia dizer as 3. A primeira, o César Mourão, porque gosto muito do programa. Deve ser hilariante. Sim, do programa Terra Nossa. Eu gostava muito de fazer um programa como aquele. Eu também. Sabes que é um dos meus programas de sonho. É uma Sim. coisa parecida. É, porque pá, acho que aquela Aquela dinâmica todo. E a dinâmica com as pessoas, pá, aquilo é muito. Sim. É assim, eu gostava de fazer a parte em que ele vai à cidade, não tanto Sim. aquele espetáculo em que Sim. eles são todos, né? Mas a parte de andar lá e ir falar com as velhotas Sim. na rua e não sei o quê, é que eu sinto que isso é muito a minha cena. Eu gostava imenso. adorava. Gostava imenso. Estar a falar com aquelas pessoas todas. César Mourão, mais? E gostava muito também de se calhar trocar um dia de vida do Hermano José, Ok. para perceber como é que é a dinâmica. Eu acho que agora está Escrever. mais apagadito, ou não? Ou é impressão minha? Não, os espetáculos de norte a sul fazem esses espetáculos. Sim, ok, está nos escrever. espetáculos. Estava a muita coisa. pensar que querias trocar naquela fase em que o Herman era o boom, sabes? O programa não. do Herman, Não, o não. Herman da televisão, não é? Aliás, Que esse, senhor da esse também é o meu comédia. problema, é a fama. Eu não quero ser famoso. Eu gostava de ser reconhecido pelo meu trabalho, mas famoso não. Acho que isso depois entra ali num campo de vida pessoal muito chato. Não queres ir ao café e de repente, olha, está ali o André Sim, David Reis. sim. E não poder ir ao pão de fato de treino, estás a ver? Imagina, podes na mesma. Eu sei, mas depois reparam e olham. Depois alguém faz um não sei o quê. story. Ai, Exato. David foi de fato treinar ao pão, mas tipo, Pois. toda a gente vai de fato treinar ao pão. Percebes? Mas lá está, mas depois quando és famoso, o isfato treino ao pão já é mau. É uma Epá, parvoíce. eu acho que temos de desmistificar isto, porque somos todos pessoas. Exato, não somos máquinas. Quem é a terceira? Tu disseste que eram Quem era 3 pessoas. terceira? Pois foi, não me lembro. Não me Olha, lembro da afinal só terceira. são 2. Ai, que César parvoíce. Mourão ou Herman. César Mourão ou Herman, sim. Olha, Os dois gostei. humoristas. Gostei. Os dois Gostei. comediantes. Gostaste Eu desta gostei conversa? muito. Gostei muito. Também sim. gostei muito. Já passou. Estava tão nervoso e Sim, já super passou, foi tranquilo, rápido. Super tranquilo. Olha, e onde é que as pessoas te podem ver? Agora no Teatro Politeama, sábados e domingos às 3, domingos também às 11, a ver a Bela e o Monstro, Fátima Opera Rock, quarta a sábado às 9 e sábado e domingo às 5 da tarde. É tudo no Politeama, não é? Tudo no Politeama, sim. E Lá para agora. as pessoas te seguirem, qual é o teu Instagram? André.david.reis. Olha, mas cuidado porque ele não quer muitos seguidores, porque ele não quer ser famoso. Ele já disse. E vocês, se gostaram da conversa, deixem o vosso like. Já sabem, podem subscrever o canal. Vejam também o que é que o Sound for Studio, que é este sítio onde nós estamos, anda a fazer, porque eles também fazem muitas coisas giras. Sigam-nos também no Instagram e já sabem que para a semana há mais. Tchau!